eu não sou muito bom de palavra, entendeu? Que eu não tenho muito intimidade com o microfone. Mas eu vou falar, porque se eu não falar, Deus pode me cobrar. Que Ele pediu para mim dar o testemunho. Eu não estou muito bom, porque meu coração está meio abalado ainda. Porque eu passei, quando começou essa campanha Portas Abertas, eu passei por uma situação difícil. Para mim, foi começando como porta fechada, porque o diabo queria me levar, sabe? Mas Deus trabalhou na minha vida e me tirou do calabouço, entendeu? Porque eu tive um infarto. Logo no primeiro dia, eu não pude vir na campanha, porque no segundo dia, eu tive um infarto. Aí fui para o Ponto de Socorro. Chegando lá no Ponto de Socorro, eu passei por uma situação difícil, entendeu? Me deu outro infarto. Aí eu estava na maca lá, morrendo. Estava morto, provavelmente de noite, chegando na hora de noite, que eu cheguei lá de noite, provavelmente eu estava morto. Mas eu nunca desisti, sabe? Eu sempre estava com a minha mente para Deus não me levar, sabe? Porque Deus tem um plano na minha vida. Então, eu lutei o máximo que eu pude com a morte. Mas sempre pensando em Deus, entendeu? Chegou um momento lá que eu não aguentava mais. Que eu estava consciente, você entendeu? Eu estava lutando contra a morte, mas estava consciente. Mas com Deus no coração. Não tirava Deus do coração. E chegou um momento que eu estava na... Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu estou meio nervoso, estou meio abalado, entendeu? Mas eu vou tentar falar, porque Deus pediu para mim engrandecer o nome dEle. Eu não posso falhar, porque eu passei por essa situação, porque sempre eu fui um pouco rebelde. Deus querendo que eu trabalhasse a obra dEle e eu fugindo. Deus querendo que eu trabalhasse e eu fugindo. E Deus é amor, mas Deus, Ele gosta das coisas sérias. Ele não gosta de coisas sérias. Se você prometer alguma coisa para Deus, você cumpra, entendeu? Aí o que acontece? Eu pedindo para Deus me dar mais uma chance, lá na maca, lá eu consciente, morrendo de dor. Eu não estava aguentando mais, teve um momento. Mas aí, chegou um momento lá no Ponto de Socorro de Birigui, que eu não aguentei mais, eu faleci. Estou falando sério, que Deus, mas só que eu pedindo para Deus me dar mais uma chance, Deus mandou um anjo, na hora que eu faleci, ele tocou na minha mão. Quando tocou na minha mão, eu estava falecendo. Aí eu desmaiei, eu apaguei. No outro dia cedo, eu levantei sãozinho, sem dor nenhuma. Entendeu? Aí, nesse momento, eu pensei que eu ia ser liberado para vir embora. Fui fazer os exames, passei lá todos os exames lá que a médica pediu. Eu pensei, eu estava até pensando de fugir do hospital, porque eu não estava aguentando mais. Quando eu fui fugir, o médico falou, não, você teve um infarto, você vai para Araçatuba. Mais uma prova que eu passei, braba, sabe? Por isso que a gente tem que analisar que nós, ser humano, não somos nada sem Deus, nada, nós não somos nada. Eu cheguei a esse ponto, porque quando você só vai reconhecer isso quando você passa por uma situação dessa. Eu, acostumado a mexer com morto, você sabe que sempre eu enterrei gente, você sabe. Mas nessa hora, você vê que você não é nada, você é apenas um ser que não é nada. Se você não tiver Deus, piorou, aí que você não é nada mesmo. Mas eu não desisti de Deus, sempre pedindo para Ele me dar mais uma chance, pedindo seriamente. Mas Ele fez tudo para mim, não era para mim ir embora. Ele queria eu ainda, Ele queria que eu fizesse a obra dEle. Ele quer que eu faça a obra dEle. Porque no momento que eu cheguei lá no hospital, passando por todas aquelas fases que você tem que passar lá, eu me senti nada, sabe? Eu me senti um insignificante, nada que você tem não é nada. Se você não tiver Deus, não é nada, entendeu? Mas mesmo assim, para mim acabar, porque eu estou meio emocionado, entendeu? Eu não sou muito bom de palavra, o que acontece? Eu morrendo, na primeira, eu fiz 2 cirurgias, na primeira, mas assim mesmo, Deus estava tanto comigo, que eu sentia, que eu tinha confiança que eu ia sair daquela situação. Porque mesmo eu na sala de cirurgia, a primeira cirurgia, eu pedi, o médico conversou, Deus foi tão bom comigo, que Ele mandou um médico que eu pedi para Ele, Senhor, manda um médico, põe a mão na mão do médico para ele fazer a minha cirurgia, e eu consegui sair dessa situação. Ele parece que ele me ouviu.
Ele mandou um médico, maravilhoso o médico, entendeu? Na hora que o médico ia fazendo a cirurgia, ele ia conversando comigo, entendeu? O que acontece? A primeira cirurgia passou bem. A segunda, mais uma prova que eu passei. Não ia conseguir passar aquela prova. No final, eu vou terminar porque senão toma tempo e eu estou meio emocionado. O que acontece? Eu estou falando porque Deus pediu para mim contar esse testemunho, para engrandecer o nome dele, entendeu? Porque através desse testemunho, quem era igual eu, que eu tive sempre confiança em Deus, mas nunca levei a coisa a sério, vai acreditar que Deus é o Deus nosso, de verdade, que quando Ele quer, você não vai antes dEle querer, Ele que determina o tempo certo. Ele foi lá, eu não estava aguentando mais, na última cirurgia, eu ia morrer, eu senti que eu ia morrer, mas no mesmo momento que veio aquela fraqueza, o diabo estava querendo me levar, mas Deus veio na minha mente, que eu pedi última vez para Ele, Deus, pelo amor de Deus, me dá mais uma chance, não me leva, me ajuda, Senhor. Quando eu falei isso, que eu terminei de falar essa frase, Deus, não me leva, me dá mais uma chance, Senhor, que eu preciso de mais uma chance, que eu não quero ir agora. Deus, o médico falou assim, na hora, Jonas, acabou. Eu falei assim, glória a Deus e ao Senhor, doutor. Obrigado pela oportunidade.